Fala, aprovado! Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Renato Barroso. Uma boa noite para você que me acompanha nessa live aqui de hoje. Para você que vai assistir depois, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Juntos sempre por um objetivo que é te ajudar na sua preparação para a sua prova. Eu escolhi nessa aula de hoje tratar com vocês do direito constitucional. Escolhi um tema ali, artigo 37 ao 41, para a gente poder pincelar aí os principais pontos do programa. Se você não é inscrito no canal, me ajuda aí, se inscreve aí, dá aquela força, compartilhe, comente, que no final eu sempre respondo as perguntas de vocês, tá? Venha comigo, vamos para o quadro? Ó, lá no artigo 37, vamos trabalhar aqui o caput do artigo 37. E eu vou tentar aqui fazer um esquema. Por exemplo, lá no caput, você tem o artigo se reportando a uma administração pública. Beleza. Ora, administração pública, já sabemos, ó, letra A. Temos a administração pública direta. Letra B, a administração pública indireta. Barroso, quem está na direta? Ora, na direta, método mnemônico, mude, né? Ou seja, nós temos os municípios, né? A União, o Distrito Federal e os estados. Então, municípios, União, Distrito Federal e estados. Renato, existe hierarquia entre os entes políticos? Não. Né? Há uma exceção, sim, artigo 34, intervenção federal e intervenção estadual. Regrinha, não existe hierarquia entre os entes políticos que compõem a nossa federação. Renato, quem está dentro da indireta? Ora, indireta, você tem ali, né, o método mnemônico fase, né, que são as fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. Artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição. Beleza? Ainda no caput, o que nós temos? Ora, o artigo fala que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes. Quais são os poderes mesmo, lembra? Ó, legislativo, poder executivo e poder judiciário. Cada poder desse tem uma função típica. Né? Legislativo, criar as normas, legislar, né? E fiscalizar a administração pública. Né? Poder executivo, administrar, função típica. Judiciário, dizer o direito. E iuris dicto, jurisdição. Porém, eles também têm funções atípicas, que é uma função administrativa, né? Ou até mesmo função legislativa, por exemplo. Judiciário, através do seu regimento interno, exerce uma função ali legislativa. O legislativo, quando exerce ali a jurisdição julgando o presidente da República por crime de responsabilidade, né? Poder executivo legislando, artigo 62, criando medidas provisórias. Então, eles têm funções típicas e funções atípicas. E no próprio artigo 37, caput, diz que essa administração pública vai obedecer princípios, né? E aí é o clássico método mnemônico, Vocês estão careca de saber o princípio da legalidade impessoal. Isso aí, ó,
moralidade, publicidade e o princípio da eficiência. Então, nós temos o artigo 37 caput, aí, né, com o famoso limper, esse é o caput. Quando você vai para os incisos, quais são os incisos mais badalados? Ó, do primeiro até o inciso, vamos colocar até o inciso 10, tá? Vamos destacar aqui a acessibilidade, ou seja, para acessar cargo, emprego, tem que ali ser brasileiro ou estrangeiro na forma da lei, cargo, emprego e função, tá? Inciso primeiro, cargo, emprego e função, brasileiros e estrangeiros na forma da lei, ok? Depois, o artigo vai trabalhar com a investidura. Tá? Investidura em que, Barroso? Em cargo ou emprego público, tá? Tem que fazer concurso público de provas ou provas e títulos, tudo bem? Ressalvadas as nomeações para cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Tranquilo? Vamos trabalhar com o prazo de validade do concurso. Qual é o prazo de validade do concurso? O prazo é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Tranquilo? Servidor público pode se sindicalizar? Pode. Pode, sindicato. Pode fazer greve? E aí? O que entende o Supremo Tribunal Federal no artigo 37, inciso 7º? É assegurado ao servidor público o direito de greve, que será exercido nos termos definidos em lei específica. O Supremo entendeu que é uma norma de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada. Eu tenho que ter uma lei para poder exercer esse direito. Isso já caiu em prova aí diversas vezes, né, feita pela banca do Sebrasp, afirmando inclusive no mesmo concurso. Em uma assertiva ela bota eficácia contida e no outro ela coloca, né, eficácia limitada. A eficácia é limitada para o Supremo. Tudo bem? Tranquilo? E é possível fazer, né, contratação de temporário, tá? Temporário, para atender a necessidade excepcional, né? A excepcional interesse público, porque a regra é fazer o concurso, mas em razão de uma excepcionalidade a gente pode sim, né, fazer contratos eventuais, temporários, tudo bem? Lá no inciso romano 11, 12, parágrafos 9º e 11, você tem o teto remuneratório. Teto remuneratório. O que é o teto remuneratório? Ora, para administração pública direta, autárquicas e fundações públicas, ninguém pode ganhar mais do que ganha ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, administração pública direta, autárquica e fundacional
detentor de mandato eletivo, não importa, tá? Não pode ganhar mais do que ganha ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Aplicando-se como limite nos municípios, ó, subteto. Ninguém vai ganhar mais do que o prefeito. Se for plano municipal, ele é servidor do município, prefeito. Se ele for servidor do estado, se ele for servidor do estado ou do Distrito Federal, qual vai ser o teto? Cuidado para você que falou governador, cuidado, porque depende do poder, tá? Se for no poder executivo, você tem o governador, sim. Mas se for no poder legislativo, nós temos os deputados, estaduais ou distritais. E se for no poder judiciário, desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25% do que ganha ministro do STF, aplicando-se como limite aos membros do Ministério Público, defensores públicos e procuradores públicos. Ok aí? Tranquilo? Teto remuneratório. Ah, Barroso, o presidente da Petrobras ganha R$210 mil por mês. Por que ele ganha tudo isso estando acima do teto? Porque a Petrobras não recebe recursos da União para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Artigo 37, parágrafo 9º da Constituição. Barroso, eu já vi servidor público ganhando acima do teto remuneratório. Como é que isso é possível? Certamente, esse servidor deve estar ganhando indenização. E a lei diz que se tiver caráter indenizatório, não se sujeita ao teto remuneratório. Ok aí? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Lá no artigo 38, nós temos, o mandato eletivo. Se for federal, estadual ou distrital, ele deve se afastar do cargo. Se o mandato for de prefeito, ele também deve se afastar do cargo. E opta pela remuneração. E se for vereador, se houver a compatibilidade de horários, qual é a consequência? Ele vai acumular. Se não houver a compatibilidade de horários, ele opta pela remuneração. Então, repetindo, mandato eletivo federal, estadual, distrital, afasta-se. Vai exercer o mandato eletivo. Mandato de prefeito, dá para acumular? Também não, se afasta. E aí, opta pelo salário, ok?
Vereador, dá para acumular? Sim, se houver compatibilidade de horários. Se não houver, ele opta pela remuneração. Até aí tranquilo? Beleza? Artigo 39. Destaco para vocês o subsídio. Ele é pago a quem, Barroso? Ele é pago a quem? Ora, ele é pago a membro de poder, quem é membro de poder? Detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, né? Secretário estadual, municipal. Ele recebe o subsídio em parcela única. E veda-se o pagamento, né? O agregar a esse subsídio verba de representação, né? Gratificações, adicionais, prêmios, né? Ele é pago em parcela única esse valor. Tudo bem aí? Tranquilo? Beleza? Cuidado com essa pergunta. Barroso, eu lá no INSS posso receber subsídio? Pode, se houver lei. Porque o próprio artigo 39 diz que o servidor público organizado em carreira pode receber na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição. Ok? Lá no artigo 40, destaco lá a aposentadoria. Que pode se dar por incapacidade permanente, pode se dar por compulsória, né? E pode ser voluntária. Então, a aposentadoria hoje, pela emenda constitucional 103 de 2019, você tem 3 espécies. Pelo regime próprio, ó, RPPS. Regime próprio de Previdência Social. Incapacidade permanente, compulsória, 70 anos de idade ou 75 anos, na forma de lei complementar, e voluntária, mulher com 62 anos, homem com 65 anos de idade. Tá? Barroso, e como é que vai ficar o tempo de contribuição? Vai ter que ter quanto tempo no cargo para aposentar, Barroso? De acordo com a respectiva emenda. A Constituição do Estado membro e a emenda à lei orgânica daquele município. A Constituição, ela foi modificada nesse aspecto. Ela trazia ali 10 anos no cargo, 5 no serviço, homem com 35 anos de contribuição, 60 anos de idade, para ganhar provento integral, isso foi modificado. Agora eu tenho lá a idade apenas 62 para mulher, 65 para homem, e o restante vai ficar a cargo da lei, ok? Para regulamentar. E o artigo 41, que trata da estabilidade. Estabilidade, o direito que o servidor alcança após quantos anos? Quanto? Isso aí, após 3 anos de efetivo exercício, após
3 anos de efetivo exercício. Tudo bem? Aí ele alcança a estabilidade. E, notadamente, passando pelo estágio probatório. Passando pelo estágio probatório. E a lei traz algumas hipóteses em que o servidor público pode perder o cargo dele. Vocês se recordam quanto tempo, melhor? Quais são essas hipóteses? Ora, no artigo 41 nós temos 3, que é a sentença transitada em julgado, é o PAD com ampla defesa contraditória e é aquela avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Então, o 41, ele me dá 3 hipóteses. Sentença judicial transitada em julgado, com ampla defesa para o servidor público, dentro de um processo judicial, né? Devido ao processo legal. Processo administrativo disciplinar, também observando, devido ao processo legal, ampla defesa. E uma avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, também resguardado a ele ali o direito de defesa. Tudo bem aí? Quero agradecer a você que me acompanhou nessa live aqui de hoje para o INSS, estudando o direito constitucional, pegando os principais tópicos aqui do artigo 37 ao 41. Barroso, eu quero a sua apostila, manda mensagem, que eu tenho lá a apostila para você adquirir com teoria, exercício, sempre aí para te ajudar. Tudo bem? Obrigado aí pela atenção. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. É sempre um prazer enorme, né, aí estar com vocês, tá bom? Eu quero estudar no CT do Barroso, Nova Iguaçu, né, a 10 km aqui do centro. Você consegue vir aqui estudar sábados e domingos, tá? Domingo, carreiras policiais, focado na PRF, na Polícia Civil. Sábado, Polícia Militar, concurso já autorizado com 2.000 vagas. Tudo bem? Tranquilo? Grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!